Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que uma commodity ela é negociada pelo prêmio no mercado internacional. Então, ela não é negociada em tonelada, em por saca, não existe propostas do tipo, eu quero comprar 60 mil toneladas de soja sua, um contrato de 12 meses, embarcando 60 mil toneladas, qual que é o preço? Isso não existe. Por tratar-se de uma commodity, os preços eles têm a referência inicial na Bolsa de Chicago ou numa bolsa de mercadoria, se nós estivermos falando de qualquer outra commodity. Então, do ponto de vista do mercado internacional, uma commodity é um produto que tem escala de produção e é negociado através de um derivativo negociado em bolsa. Então, sempre que um chinês, por exemplo, vai comprar soja aqui no Brasil, esta negociação ela vai acontecer através do prêmio. A primeira coisa que nós fazemos é fechar o prêmio de exportação. Então, eu consigo fazer uma operação hoje de eu vender aqui o meu chaveirinho aqui. Se alguém quiser comprar o meu chaveiro hoje, eu consigo entregar para você hoje? Sim, porque ele já está pronto, já está aqui na minha mão. Você quer comprar, eu te vendo ele aqui, R$ 200, você me paga, você leva. Quando eu falo de uma commodity, isto já não existe. A gente já não consegue fazer esse tipo de operação, primeiro pela logística. Então, como que vai funcionar? Eu consigo vender uma soja para embarcar agora no mês de fevereiro para um chinês? Não, porque eu já tenho uma sobrecarga no porto. Então, esse mês de fevereiro já era. Eu consigo fazer para março? Talvez. Talvez eu consiga fazer para março se eu já originei, já tenho estoque, já está no meu armazém a soja. Então, há uma possibilidade, mas normalmente a gente vai fazer esse processo para 40 dias no mínimo. Então, se eu estou falando de 40 dias, eu já estou falando de abril. Então, se eu vou fechar uma exportação para abril, segunda quinzena de abril, eu já estou falando no uso do contrato futuro, prêmio de exportação e taxa de câmbio do vencimento maio, já que eu não tenho dados de contrato futuro para o mês de março, de abril. Então, se o chinês ligou para mim, nós hipoteticamente fechamos a negociação a menos 95. Então, o que ele fala? Menos 95 é o prêmio de exportação que nós acordamos. A negociação está fechada. O que eu faço a partir de agora? Eu tenho, a gente acorda um período, por exemplo, de 20 dias para fixarmos o preço lá na Bolsa de Chicago e trocarmos esse contrato, fazermos uma operação chamada Exchange for Physical, ou EFP, no mercado internacional. O mercado de café e de açúcar chama-se AA. Aqui na B3 nós podemos chamar de ex-pit ou versus cash. É mais ou menos isso. Mais ou menos não, é exatamente isso. Então, passaram os 20 dias e, de acordo com os contratos da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, se eu estou fazendo a venda na condição FOB, Free On Board, ou seja, estivado no porto de origem, aqui em Paranaguá, eu tenho direito ou a preferência de fixar o preço em Chicago. Se eu estou vendendo na condição CFR, Coast and Freight, quem tem esse direito, segundo a FOSFA, que é a Associação Internacional, que tem Câmara de Arbitragem, que regula o mercado de oleaginosa, é esta entidade aqui, ó. É ela que dá os templates, FOSFA, então ela que vai dar os templates aqui de contratos futuros, arbitragem e tudo mais. Pelas regras da FOSFA, se eu vendo CFR, quem tem o direito de fixação de preços é o comprador. Então, eu vendi na condição FOB dentro do navio. O que eu vou fazer? Eu vou vender contratos futuros. Então, vamos imaginar que neste momento aqui, o contrato futuro da soja, ele esteja a 1.200, então eu vou fixar o preço da soja, ou seja, eu vou vender o contrato da soja a 1.200? Não necessariamente. Eu posso fazer essa venda em qualquer momento. Então, eu tenho um contrato aqui, um gráfico de 30 minutos para maio, e entre a mínima e a máxima,
do dia, vamos colocar aqui, ó. Entre esta linha e esta linha, eu posso fazer a fixação de preços. Então, vamos imaginar que eu estou vendendo as cotações. Se eu estou vendendo, vamos dizer que eu indiquei para o meu comprador a faixa de preços aqui, a 1.200 centavos. Então, o que eu faço? Eu vendo esse contrato a 1.220. Então, o que eu faço? Eu vendi os 1.220 lá na Bolsa de Chicago. Deixa eu ampliar um pouquinho a tela aqui para vocês. Eu vendi a 1.220 lá na Bolsa de Chicago, certo? Esse chamado de EFP. O que eu faço? Entre esta mínima e a máxima, eu posso indicar para ele qual é o nível que eu quero que ele cumpra esse contrato aqui. Então, entre os 1.190 até os 1.230, eu posso indicar para ele qualquer valor. É esse que é o meu direito de fazer. Por quê? Não, Ale, ele tem que comprar mercado. Não, porque nós estamos fazendo uma troca de contratos futuros. Eu vou avisar a Bolsa de Chicago, ó, eu tenho um contrato com a Tianjin Foods lá da China para 60 mil toneladas de soja e nós vamos fazer um IFP. A Bolsa de Chicago, ok, let's do it. Vamos fazer esta operação. Então, se eu posso indicar qualquer valor, eu posso indicar para ele o 1.220. Então, qual que é o saldo da minha operação em derivativos? 0. Mas eu quero financiar a minha logística. Eu não quero tirar dinheiro do meu bolso para financiar a minha logística. Então, qual é o nível de preços que eu vou indicar para ele? É o mesmo? É mais alto? É mais baixo? Tem um delay aí. Eu vou indicar para ele um preço mais baixo. Vamos colocar aqui, ó, a 1.200. Essa foi a compra dele. Por que esta compra? Se eu indico para ele 1.200, qual que é o saldo dessa operação? Sabe por quê? Opa, é 1.200. Sabe por quê? Porque o EFP, ele vai comprar esse contrato e ele vai transferir esse contrato para mim, que sou o vendedor. Então, o saldo dessa operação aqui vai ser os 20 centavos de dólar por bushel. Essa é a operação, ou seja, eu vendia 1.220, recebi esse contrato aqui na posição de 1.200 na posição comprada e eu acabei ficando com 2 contratos aqui, um na posição comprada, o outro na posição vendida, e eu faço aquela operação de day trade normal, né? Faço um offset, faço a liquidação dos contratos e entraram 20 centavos de dólar por bushel na minha conta, lá da corretora. Qual que é o valor da exportação? Qual que é o valor que eu vou indicar para ele? É o valor do 1.200. Porque este é o valor que foi indicado para fazer o EFP. Então, qual que é o meu valor de exportação? O valor que vai na invoice vai ser o valor do prêmio de exportação mais o contrato futuro. Este é o valor da minha exportação. Só que eu estou aqui em centavos de dólar por bushel. O mercado internacional trabalha com dólares por tonelada. Então, eu vou fazer a conversão, 0,367437, de acordo com a Bolsa de Chicago. Esta daqui é a invoice que nós fechamos para o embarque de soja. Só que entre este momento aqui, que é o dia 8/2/2024, esta fixação aqui, ela aconteceu no dia 28/2/2024. Então, só neste período só neste período aqui, nós já passamos quantos dias? 20 dias. Então, só nesse período eu tenho 20 dias aqui de diferença. Momento da venda, momento do fixing price. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou atrás, ou, na verdade, o chinês vai atrás de um navio. Então, o que ele vai fazer com este navio? Primeiro, ele vai mandar uma mensagem aqui para quem que é? Para o senhor Ship. Opa, deixa eu ampliar a tela aqui. Ele vai para o senhor
ship broker para fazer a contratação desse navio. Tá aparecendo bem para vocês aí, né? Quem que é esse ship broker? Ele é um corretor de navios. Eu exerci essa função durante muito tempo. Quem que é o charterer? Eu vou colocar o nome da trading. Eu posso colocar, se eu quiser, colocar Cargill, ADM, Cofico, Gavilon, Agri Brasil, Bung, qualquer uma, ou eu posso colocar FCC, que quer dizer First Client. First Class Client. Ou seja, é um cliente de primeira classe. Agora, se não for, o armador já cancela o navio e me arrebenta. Qual que é a carga que eu vou embarcar? São 60 mil toneladas, metric tons, de soybean. Essa é a minha carga. É só isso que eu coloco? Não. Eu tenho que colocar, por exemplo, 2 PCT MOLU. O que é isso daqui, esse MOLU? More or less owner option. O que isso quer dizer? Que são 60 mil toneladas métricas de soja, que pode ter uma variação de 2% no volume embarcado para mais ou para menos, a decisão do dono do navio. Ou seja, o capitão do navio pode decidir embarcar 59 mil ou 61 mil, com variação até 2% para cima ou para baixo. Qual que é o porto que eu vou embarcar? Paranaguá Port. É só isso que eu coloco? Será que é só isso que eu coloco? Eu acho que não, né? Eu acho que eu tenho que colocar mais dados aqui. Paranaguá Port Bears 213 ou a 215, que é o corredor do Port Option. Será um destes berços aqui no Porto de Paranaguá. Qual que é o loading rate que é a taxa de embarque do Porto de Paranaguá? Mais ou menos 20 mil metric tons, né? Metric tons per day, working weather day. O que quer dizer isso? Ele embarca 20 mil toneladas métricas por dia, desde que o clima acabe ajudando, porque do contrário, ele não consegue fazer essa operação. É só isso que falta? Não. Shink. Sunday and holiday included. Ou seja, ele trabalha domingo e feriados 24 hours. Ou seja, ele trabalha 24 horas, final de semana, domingo, feriado, 24 horas de semana, mas só vai ser cumprido essas 20 mil toneladas se o tempo ajudar, working weather day. Qual que é o laycan? Quando que esse navio tem que estar aqui? Se eu estou falando do embarque para 40 dias, a gente acordou entre o dia 20 do 4 até o dia 5 do 5. Então, o navio, ele tem que se apresentar nesta data aqui, ou melhor, vamos colocar dia 30 do 4, 10 dias. Ele tem que se apresentar nesta data aqui. Ele não pode se apresentar mais. O que é o lay days? É o tempo de operação. Então, in case vessel arrivals out of laycan, waiting for berthing to be for owner account. Ou seja, se ele chegar antes do prazo, ele tem que esperar a ordem. Ele não pode começar a cobrar a minha operação. Qual que é o porto de discharge? Vamos colocar aqui. Dalian Charterers Berth. Ou seja, lá no porto de Dalian, a operação dele. Qual que é a discharging rate aqui dessa operação? CQD. O que é CQD? Customary CQD. Customary Quick Dispatch. Ou seja, essa é a operação dele, ou seja, é o costume do porto. Eu não sei qual que é essa data. Qual que é o frete que eu quero? Vamos colocar aqui 50
dólares, metric ton. Mais alguma coisa que eu tenho que colocar aqui? Sim, a condição do frete que eu estou contratando. Fios LS. O que é fios LS? First, free, in, out, stowed. Se precisar, se for uma carga de granel, não vai precisar. Lashed and secured. Não vai precisar. Então, 50 toneladas, 50 dólares por tonelada métrica, só para fazer o transporte, e se precisar da estiva, já tem que estar incluída. A multa de demurrage, 25 mil toneladas per day pro rata. Dispatch, half dispatch. Ou seja, a metade desta multa de demurrage. Vessel detail, esse é o se eu preciso de algum navio que tenha alguma condição, por exemplo, Iron Flag excluded, 2 holds, 2 hatches, gearless, ou seja, não precisa de indústria de bordo, certificate, bibibi, bababó, papapá. Em case de no show, sister vessel. Ou seja, se ele não apresentar o navio, eu quero um navio similar, um navio que seja semelhante, né? Um navio que venha com alguma característica. Pagamento, quando que eu vou fazer este pagamento de frete? Eu posso colocar aqui, 5 bankings days after signing. Nossa senhora. After sign BL. Agent é o meu agente que eu quero. Charterer agent. Pode ser owner agent. Pode ser port agent. Pode ser qualquer coisa aqui. Taxas ou taxes included. Ou seja, tudo que tiver o armador, ele que vai colocar. No BL, eu posso exigir alguma coisa assim, ó. Opa. B, S, L, must show clean on board, que seria livre a carga, não há problema nenhum com relação à carga. Eu não quero mostrar o frete, então é freight as per agreement. Então eu posso colocar várias coisas que eu queira aqui com relação à OBL. E a brokeragem, normalmente 25%. Esta daqui é uma negociação básica. Isso pode acontecer em 10 minutos ou pode acontecer em 2 dias. Então, o que eu já tenho? Um monte de informação aqui. Agora, qual que é o tempo de trânsito que eu tenho lá para a China? Opa! Rapaz, fechei a tela que não era para fechar. Vamos colocar aqui, ó, já está se estendendo demais a mini aula. Qual que é o tempo que eu tenho de trânsito lá para a China? Então, vamos aqui em Distance Calculator para nós vermos quanto tempo que demora para a gente chegar lá na China. Então, vamos colocar aqui Paranaguá, para Dalian, que é um porto lá da China que nós estamos negociando. Qual que é o tempo de trânsito? 36 dias. Então, 35,8 é o transit time. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu não acredito que vai me travar a planilha agora. Transit time, 36 dias. Então, beleza. Eu contratei o navio. Que dia que esse navio ele vai chegar aqui? Entre dia 20 do 4 até dia 30 do 4. Então, se eu estou no dia 8 do 2, eu estou falando de que ele vai chegar daqui 60 dias aproximadamente. 30 do 8, 30 do 3, 30 do 4, vamos colocar aqui 45 dias.
esse é o tempo que o navio vai se apresentar aqui. Se ele chegou nesse período aqui de 45 dias, ele vai entrar no line-up, que é a fila de navios no porto, que hoje em Paranaguá está em 32 dias. Qual que é o tempo de operação deles? Qual que é o tempo de operação que ele vai levar? São 60 mil toneladas divididos por 20 mil toneladas por dia. Então, ele vai levar 3 dias de estiva. Certo? Qual que é o transit time da operação? São 36 dias. 36 dias. Transit time da operação. Então, isso daqui é o básico do que está acontecendo. Então, qual que é o transit time total? É a soma de todos esses dias aqui. Certo? São 116 dias até o navio chegar na China. 116 dias até ele chegar lá na China. Qual que é o valor do frete? O valor do frete que a embarcação vai cobrar é 25 mil dólares. Vamos colocar aqui mais ou menos a operação dela, 25 mil dólares, vezes... O que ela vai cobrar aqui para fazer essa operação? O tempo de line-up, de espera, mais o tempo da operação, vezes a quantidade de carga. Esse aqui é o valor do frete. Só que... Opa, tá errado. O valor do frete vai ser 60 mil toneladas. Como que é mesmo? Ah, não, esquece, estou falando errado. São 60 mil toneladas divididos por 50. Não, tô viajando aqui. É vezes 50. 60 mil toneladas vezes 50, não é dividido. Vezes. Se é 50 dólares por tonelada, é 3 milhões. Mas qual que é o valor do frete final? Ele vai contar este demurrage aqui, ó, vezes essa operação aqui. Ó. Por quê? Porque é o tempo que ele ficou na fila além do tempo. Ele ficou com o período além do tempo na fila. Então, o valor total do frete é a soma desses dois valores. E lá para o chinês, o custo dólar por tonelada é esse valor divididos pela quantidade que ele comprou. 68 dólares. Qual que é o valor da soja que o chinês pagou? 406. Então, qual que é o replacement? Replacement da soja é o valor do frete que ele pagou mais o valor da tonelada. Então, ele pagou 474 dólares por tonelada, enquanto a venda foi de 406. Detalhe importante para a gente fechar. Qual que é a originação que a trader tem que fazer? É abaixo de 406 para ela ter lucro. Então, o que ela vai pegar para fazer a formação do preço? CBOT. Qual que é o preço dela? Primeiro, qual que é o preço dela que ela tem que originar? A 406. CBOT, agora, 1.180. Prêmio de exportação, 95 que ela indicou. Dólar. O dólar que ela usou para fazer essa fixação, R$ 5,02. A logística, estiva, elevação, R$ 40 por tonelada, frete, R$ 400 por tonelada. Então, qual que é o valor FOB, flat price? Flat price. Meu Deus. Flat price igual esse mais esse vezes 0,367437. Qual que é o valor FCA, Free Carrier, sobre rodas? Esse valor vezes esse valor menos
esse valor. 1.933 por tonelada. Qual que é o valor lá na fazenda? Ex-works. Esse valor menos esse valor. Qual que é o valor EXW da saca? Esse valor vezes 0,06. Qual que é a originação? Isso aqui é o valor da saca lá na região aonde o frete custa 440 até o porto. Qual que é o valor da originação? Ela não vai originar pelo prêmio? Então, como que eu vou calcular esse prêmio? Igual... Bom, tem muito parênteses aqui. 2. Vai ser igual a saca divididos pela taxa de câmbio, transformado, 20462, transformado em bushel, menos o quê? Qual que é o prêmio? A diferença do preço do mercado físico em relação à bolsa, vezes esse valor, divididos por 100, e tudo isso, divididos por 100, e tudo isso vezes 100. Ou seja, a trading tem que originar com um basis de menos 355. Se ela originar com basis de mais 355, ela está com prejuízo. E o que aconteceu entre a venda de 8/2 até chegar na China 4 meses depois? Quando que aconteceu o trading flow? Agora. Eu vendi agora, dia 8/2. Quando que é o registro da exportação? É quando o navio sair. Ou seja, se ele chegou no dia 20/4, soma mais 45 dias. Nós estamos falando no dia 1/6, mais 2 dias para que a dessa, nós estamos falando no dia 2/3/6. Ou seja, a venda que eu fiz agora, ela vai ser contabilizada na Secretaria do Comércio Exterior no dia 3 de junho. O Brasil bateu o recorde de fevereiro. Em janeiro, qual que foi o embarque, então? Se eu considerar 120, se eu considerar 60 dias para vir o navio e mais 60 para fazer a operação, essa venda foi janeiro, dezembro, novembro, outubro, setembro. A demanda da China está fraca para compras novas, não para embarques, porque ela está embarcando que ela já comprou. Ou seja, aqui está a explicação técnica de como que funciona um trade de commodities. É uma aula muito simples de como que funciona um trade de commodities. Então, a hora que vocês veem alguém falando, nossa, mas é mentira que a demanda da China está fraca porque a gente está batendo o recorde de exportação. Agora você sabe como que funciona esse processo. Como que funciona esse processo.